Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é dia de revisão, então estamos finalizando agora o conteúdo do nosso capítulo 2, urbanização. Nós estudamos anteriormente a industrialização e agora estamos finalizando a urbanização. Então, antes de fazer a revisão sobre urbanização, vamos relembrar o que a gente viu em industrialização. Nós vimos que a industrialização no Brasil só foi possível devido à cafeicultura, ao plantio e à venda desse café, que foi onde se tornou possível o acúmulo do capital. O capital acumulado foi investido na indústria, na compra de maquinário, e aí, com isso, houve o crescimento industrial no Brasil, que é uma industrialização tardia, certo? Houve uma explosão nessa industrialização por conta da cafeicultura, que foi onde foi possível acumular esse capital foi investido na indústria e aí provocou o processo de urbanização. Antes da indústria, era desenvolvido no Brasil apenas o artesanato e a manufatura, que a gente viu que o artesanato é a produção manual e a manufatura é o uso de máquinas simples. Então, turma, com a industrialização, houve a urbanização. Então, a industrialização levou à urbanização, certo? E essa urbanização, ela fez com que, vamos dizer que mudasse o cenário nacional e acontecessem também, além de uma grande evolução, acontecessem problemas ambientais que vêm junto com essa urbanização. Mas vamos por parte. Eu coloquei aqui os tópicos no quadro, de acordo com o nosso livro. Quem quiser acompanhar, e é bom fazer isso, pega o livro e abre na página 25, eu vou estar aqui com ele para não sair do conteúdo, da ordem da sequência do conteúdo, tá bom? Olha só, pessoal, de cara a gente tem urbanização brasileira e nós temos o primeiro tópico, o que é urbanização. Olha só, urbanização diz respeito ao crescimento da população urbana comparada à população rural. E aí o local ele é urbanizado quando a maioria das pessoas residem na zona urbana, certo? Então, se a maioria das pessoas estiverem residindo na zona urbana, esse lugar, esse país é urbanizado. Pode ser um país, pode ser um estado. Olha só, nós vamos ver no livro de vocês que tem aqui dizendo que um dos fatores que contribui para a urbanização foi o êxodo rural. E esse êxodo rural se deu devido a quê? A mecanização do campo, pessoal, e a oferta de emprego na cidade. Então, lá no processo de industrialização, ainda voltando, né, que estão relacionados, a gente vai ver que o processo de urbanização se deu devido à saída das pessoas do campo. O campo estava começando a se industrializar. E aí, lembram que eu mostrei para vocês num vídeo, fiz um esqueminha, a gente estudou sobre como as pessoas foram substituídas pelas máquinas. E aí eu disse para vocês que o que uma máquina só faz, eram 15 ou mais homens para fazer em um grande tempo. E aí essa máquina faz em pouquíssimo tempo. Isso fez com que essas pessoas ficassem desempregadas e fossem buscar emprego na cidade. Então, pessoal, outra coisa, própria oferta de emprego na cidade. Se tinha indústria que estava precisando de trabalhador, muitas vezes até uma mão de obra desqualificada e barata, as pessoas mesmo assim iam, né? Porque estaria recebendo na indústria aquilo que não recebia no campo. Então se vivia uma condição mais fraca, vamos dizer assim, no campo. E a indústria está oferecendo um pouco melhor. Essa pessoa se sujeitaria a procurar, a tentar essa vaga de emprego. Então vamos lá. Nós temos a urbanização do Brasil. A urbanização do Brasil, pessoal, aconteceu por volta entre 1960 e 1970, certo? A gente vai ver que em 1960, a maioria das pessoas, no início dos anos 60, a maioria das pessoas ainda residia no campo. E aí, dos anos 60 para os anos 70, houve uma mudança nesse quadro, houve uma inversão, onde as pessoas passaram a residir no campo, mudaram, aliás, na cidade, gente, desculpa, outra vez, onde as pessoas passaram a residir nas cidades, então saíram do campo, abandonaram aquela vida do campo e foram para a cidade em busca de uma melhor condição de vida, como eu já falei. Então, olha só,
No livro de vocês, na página 26, a gente tem um esquema que, inclusive, eu já coloquei em uma das aulas em um slide. E aí a gente vê esses bonequinhos que estão representando aqui um gráfico, né, em forma de bonequinho. Vamos analisar. 1960 era 55% da população rural e 45% da população urbana. Em 1970, olha só, apenas 44 era rural e já 56 urbana. Então, olha a mudança, olha o salto que aconteceu. Então, a gente pode dizer que no Brasil, o processo de urbanização ocorreu entre os anos 60 e 70, tá bom? Em 70, a população já era predominantemente urbana. Lá na página 28, nós vamos ter as cidades, sítio urbano, situação, função, centro e expansão. Pessoal, falando rapidamente sobre isso. Sítio urbano é o terreno em que a cidade está instalada, certo? Existem terrenos com um relevo acidentado, com declives, como a gente viu o caso de Rio de Janeiro. Existem cidades que o relevo, que o sítio urbano, ele é diferente, é mais plano. Então, o sítio urbano inclui tudo isso, é a área em que a cidade está instalada, certo? Então, vamos dizer que o terreno de instalação desta cidade. Situação, vamos lá, sítio urbano já foi, situação está relacionada ao lugar onde ela está, localização, onde ela está situada, certo? Então, situação está relacionada ao local onde está situada. Então, geograficamente falando, se é próximo a uma área montanhosa ou enfim, isso é a situação, é a localização. Aqui no livro de vocês fala local onde a cidade se situa em relação ao espaço mais amplo, a uma estrada, aos meios de comunicação, a distância em relação aos grandes centros urbanos. Então, por exemplo, a Araripina, a situação de Araripina comparada a Recife. Então, aí a gente vai ver a distância em quilômetros, a gente vai ver tudo isso, certo? Então, situação é onde ela está situada, ok? Então, outro exemplo, nós podemos falar em situação de Araripina com relação à linha do Equador, óbvio, né? Então, nós estamos a sul e aí a gente vai ter toda uma coordenada geográfica com as latitudes e longitudes de onde nós estamos. Vamos lá, pessoal. Função, as cidades, a função da cidade está relacionada com a atividade econômica que é desenvolvido nessa cidade, que faz com que ela se destaque, com que ela evolua, com que ela, enfim, se desenvolva. Olha só, as cidades elas podem ser comerciais, elas podem ser turísticas, elas podem ser industriais, são diversas funções diferentes, religiosas, existem diversas funções. A gente vê que Aparecida, lá em São Paulo, é uma cidade religiosa. As pessoas vão, os devotos vão, como eu já falei aqui, é uma devoção, eles vão lá porque tem vamos dizer assim, que uma gratidão, enfim, questões religiosas. Existem cidades industriais que a principal atividade lá é a indústria. Essa cidade desenvolve devido a essas questões industriais, por exemplo, indústria têxtil, enfim. Portuária, aquela cidade que tem um porto e onde chega a mercadoria, e essa cidade geralmente se desenvolve por causa desse porto, certo? Então, a cidade pode ser turística, como eu já falei, militar, universitária, são diversas funções diferentes. Então, essa cidade se desenvolve por causa dessa função. Centro e expansão. Quando a gente fala sobre centro e expansão, vai estar na página 29 e 30 do livro de vocês, a gente vê sobre o crescimento das cidades. Inclusive, eu coloquei uma questão dessa na nossa atividade avaliativa. Então, a gente fala sobre o desenvolvimento dela. Uma cidade, geralmente, ao início, quando ela está começando seu processo de crescimento, ela cresce horizontalmente. Então, casinhas, 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 casinhas. Quando essa cidade já tem um certo desenvolvimento, quando ela já é uma cidade de porte maior, ela começa a crescer verticalmente. Então, vai crescer verticalmente, são galerias, são prédios, enfim, algumas até subterrâneas. Então, geralmente, as cidades pequenas, elas começam a crescer horizontalmente.
As cidades maiores, depois de crescerem horizontalmente, elas começam a crescer verticalmente, certo? Outra coisa que começa a aparecer nas cidades, quando elas começam a se desenvolver, são os subúrbios, são as áreas de subúrbio, periferia, favela, certo? Então, olha só, existe o caso, pessoal, dos subúrbios, como lá nos Estados Unidos, que eu lembro também que já citei em outro vídeo, onde essas pessoas que residem na cidade, elas saem para esse subúrbio, são pessoas de renda alta e elas saem para esse subúrbio em busca de de uma vida mais tranquila. Por quê? Saem dessa agitação do centro e vão para um condomínio, uma área reservada. Então, lá em São Paulo, por exemplo, subúrbio é isso. Já aqui na gente, já existem bairros como esse, bairros ricos que são um pouco distantes da cidade, reservados. Aqui no Brasil existem vários. E aqui em Araripina a gente sabe que já tem condomínio, enfim. Mas existe também o caso das periferias, que é muito comum também aqui no nosso país. Então, lá em São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades maiores, a gente vê que existe periferia. São pessoas que não têm condição de comprar um terreno no centro da cidade e aí elas vão ocupar terrenos baldios no entorno da cidade. E aí acaba surgindo as favelas, as construções irregulares em áreas de risco. E isso é um problemão para a área urbana, certo? É um problemão, vamos dizer assim, que socioeconômico, ok? Então, a expansão, o centro e a expansão, é justamente isso, esse crescimento da cidade e essas questões que vêm junto a partir do momento que a cidade vai crescendo, existem esse tipo de coisa que vai acontecendo e é inevitável. Pessoas, por exemplo, que saem do campo e vêm para a cidade ou que vêm de uma cidade menor em busca de uma melhor condição de vida, porque vive mal no lugar onde está, não vai ter condição de comprar um terreno num local digno e aí vai ocupar uma área, vamos dizer assim, que é a margem, literalmente. E também tem o caso de pessoas que têm uma boa condição e vêm para a nossa cidade, mas não querem morar no centro, onde tem muito movimento, e aí compram uma casa num condomínio, certo? Olha só, o contraste social. Problemas ambientais urbanos. Os problemas ambientais urbanos, pessoal, eles são, vamos dizer assim, que consequência desse crescimento urbano. Então, à medida que as cidades vão crescendo, é claro que vão surgir problemas ambientais, principalmente ilhas de calor e inversão térmica. Ilhas de calor, o que são essas ilhas? Essas ilhas são locais onde o ar fica preso, ele não consegue circular por conta dos prédios e aí vai fazer um microclima, um pequeno clima ali naquele local, vamos dizer que a temperatura mais alta que nas outras áreas. Então nas cidades existem muitos prédios e aí esse vento ele não consegue circular e vai fazer com que haja vamos dizer que a retenção dessa temperatura em um determinado local, surgindo um microclima, certo? E inversão térmica é quando o ar ele não consegue, o vento não consegue circular. E aí, ao invés de um vento frio, carregado de poeira, conseguir subir, o vento quente, o ar subir, o ar quente descer, viu pessoal? Desculpa aí, porque vento é o ar em movimento. Então, se isso não está acontecendo, não tem vento. Olha só, então o ar ele fica preso, fica retido na parte mais baixa da atmosfera. E aí, na troposfera, né, que nós estamos tendo contato com ela, e aí esse ar frio, ele está carregado de poeira, muitas vezes de fuligem, ele não vai conseguir subir, fazendo com que o ar quente fique em cima e o ar frio fique embaixo. E aí vai acontecer uma inversão térmica por alguns dias, enfim, alguns momentos nesse determinado local. E isso acarreta problemas de saúde para as pessoas. Diversos problemas como dores de cabeça, problema nos olhos, náuseas, enfim, diversos, certo? Então, isso é devido à quantidade de veículos nas ruas, de indústrias, a poluição desse lugar. E também a quantidade de prédios, porque vai reter esse calor. Então, é claro que onde tem muito cimento, onde tem muito asfalto, não vai acontecer, não vai resfriar como em áreas que é terra, como em áreas mais claras, como em áreas abertas, né? Se a área é fechada,
Isso a gente tira por um cômodo da casa. Se é fechada, a circulação de ar é menor, certo? Então, olha só. Já vimos aqui ilhas de calor e inversão térmica. Rede urbana, pessoal. Essa rede urbana está relacionada ao desenvolvimento das cidades e a dependência entre elas. Então, olha só. Algumas cidades se desenvolvem bastante, chegando a se tornar uma metrópole, que é o quê? É aquela cidade que polariza, que tem uma grande quantidade de habitantes, que tem um desenvolvimento bem bacana com relação à saúde, à educação, à moradia, bancos, tudo isso. E aí essa cidade ela vai polarizar uma determinada área, que será chamada região metropolitana. Estudamos isso também. Então, olha só. Essa cidade, ela vai conseguir manter relação com todas as outras cidades ao seu entorno. Então, olha só. E também mais distantes. Tem meios de comunicação que favorecem, tem meios de transporte que favorecem. E isso, pessoal, são dois fatores muito importantes que ajudam no desenvolvimento e na manutenção dessa rede urbana. Então, olha só. Essas cidades, elas continuam interagindo mesmo que distante. Então, porque possui bons meios de transporte e de comunicação. E aí, a cidade maior, ela polariza uma certa área, mas ela manda essa influência. As cidades pequenas e cidades médias vão depender dela. Porém, existe também o que nós chamamos de hierarquia. Vamos ver a diferença. Rede urbana, essa rede de ligação entre as cidades. Todas elas estão ligadinhas, interagindo entre si. Hoje em dia, isso é muito usado, esse termo rede urbana, certo? A interação entre as cidades. Mas existe também hierarquia urbana. Hierarquia é um conceito dado para definir categorias, vamos dizer assim, classificar em categorias. Existem as cidades, existem as metrópoles, aí em metrópoles a gente vai ver que existem metrópoles globais, metrópoles nacionais e metrópoles regionais. Aí a gente vai ver que existem cidades que são mais influentes que outras cidades. Então, isso é uma hierarquia, certo? O menor para o maior. Então tem vila, tem cidade, aí tem um centro local, tem um centro regional, e aí até chegar em uma metrópole. Então são categorias diferentes que falam sobre esse crescimento da cidade, sobre esse nível em que ela está. Araripina, como eu já disse para vocês, hoje é uma cidade média, porque tem mais de 84 mil habitantes, segundo o último censo de 2000, segundo os últimos dados de 2019. Então, tem 84, em 2019 tinha 84,400 e alguma coisa, que eu não lembro o resto, certo? Então, hoje Araripina é uma cidade média e polariza uma certa área. Então, tem uma certa influência, pessoas de outras cidades vêm resolver questões aqui. Então, isso é uma hierarquia, a cidade, existe uma vila, existe uma cidade, aí essa cidade ela influencia bastante nessa vila, aí existe um centro que é maior que essa outra cidade, então um centro local, uma cidade maior, que vai influenciar essa cidade menor, que influencia a vila, então um influencia o outro, que influencia o outro, que influencia o outro. Então essa classificação é para a gente entender o nível, em que nível de desenvolvimento está cada cidade, ok? E problemas sociais urbanos também é praticamente inevitável que esses problemas aconteçam. Por quê? À medida que a cidade vai crescendo, se não tiver uma infraestrutura bacana e pessoas ali preocupadas com esse desenvolvimento da cidade, a gente vai ver que vai ter moradias precárias, né? Porque, como eu já falei anteriormente, as pessoas se sujeitam a determinadas situações por não terem condição de ter uma vida mais confortável. Então, vão morar na periferia, muitas vezes sem saneamento, muitas vezes sem estrada, não é? A infraestrutura precária. E aí também tem a questão de transporte. Tudo isso, pessoal, é devido a um crescimento desorganizado, vamos dizer assim, ou muito rápido. Então, se está crescendo muito rápido, não tem como, vamos dizer que a prefeitura, as demais pessoas darem conta disso. Turma, espero que tenha tirado algumas possíveis dúvidas de vocês. É isso que eu quis trazer, uma revisão para a gente poder fazer nossas atividades com uma tranquilidade maior, tá bem? Então, qualquer coisa me procurem, beleza? Beijão e saudade, pessoal. Até nossa próxima aula.